dia, irmãos. Então hoje, finalmente, vamos concluir o Salmo 33. Ele é um pouco mais longo do que o anterior, tem muita informação. Com certeza alguma coisa vou deixar passar, mas o Senhor separou para hoje o tema correto para os nossos corações e que possamos aprender segundo o seu texto. Antes de orarmos, vamos novamente ler do versículo 10 ao 22, e aí podemos iniciar. Vamos lá, versículo 10. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito da sua grande força, e ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Oramos. Senhor amado, obrigado, Pai. Obrigado pela forma que o Senhor se revela nesse salmo. Obrigado, Pai, porque do início ao fim conseguimos contemplar a Tua grande obra, conseguimos contemplar quem o Senhor é. Senhor amado, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio que temos hoje, Pai, de ouvirmos a Tua palavra, de nos aproximarmos da Tua verdade, Pai. Senhor, eu peço que a Tua verdade entre no nosso coração e que nós, como nesse salmo, possamos descansar em Ti, possamos confiar no Senhor, possamos, Pai, exultar, possamos viver em alegria, possamos extravagar na Tua presença, Senhor. Pai amado, eu peço por aqueles corações que não Te conhecem, que eles tenham a oportunidade de saber quem eles são e quem o Senhor é. Se revela, Pai, para aquele que ainda não ouviu o Teu santo nome. É assim, Pai, que nós oramos hoje. Amém. Então tá, pessoal. Semana passada nós vimos do versículo 1 ao versículo 9. E eu separei algumas coisas só para nós relembrarmos aqui, que esse salmo possivelmente então foi registrado por Davi. Nem todos reconhecem isso, mas tudo certo. A ideia no fim nós conseguimos extrair como também se fosse nessa mesma época. Nós conseguimos ver que a missão do salmo é fazer o nosso coração cada vez mais adorar o Senhor. Cada vez mais que nós nos deparamos com a forma que o Senhor se expressa e se revela aqui, é impossível nós não adorarmos a Ele. E aí então, essa adoração é um treinamento para a vida eterna, onde nós de fato vamos adorá-lo para sempre. Então, nas passagens anteriores, nós tivemos esse convite, né, para adorarmos ao Senhor. Expressamente vimos também a obra de Cristo registrada, apontada, né, nesse texto. Vimos o plano perfeito e inerrante do Senhor, onde Ele é reto, aquilo que Ele fala é reto e a sua verdade é infalível. E também contemplamos a sua magnitude,
né, onde a soberania dele controla todas as coisas, onde ele é o criador de tudo o que existe, onde também ele, por intermédio de Cristo, comprovou que é poderoso. E então nós vamos fazer a transição dessa parte da criação, daquilo que o Senhor fez, onde os nossos olhos podem ver ou tentam ver, e passamos também para a soberania dele mediante as nações, é onde nós vamos entrar agora. Então, diretamente envolvido na sociedade da qual nós convivemos. E aí é um exemplo onde Deus vai mostrar que Ele governa todas as nações. E no fim, toda a forma que Ele direciona os povos, que Ele direciona as nações, por mais que muitas vezes nós não possamos ainda compreender, vai ser para a glória dEle, vai ser para cooperar para o bem. E isso nós precisamos ficar atentos. Então, mediante essa lembrança que nós entramos no versículo 10 e vamos até o 11. Convido vocês também a deixar aberto aí para nós lermos. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então, o Senhor frustra, né, os desígnios das nações. Aqui está mostrando que o Senhor vai não só frustrar, mas como também orientar todas as coisas de acordo com a sua vontade, porque nós não podemos confiar nos desejos das nações. O desejo do homem cada vez mais é ser autossuficiente em si mesmo, para que cada vez mais a corrupção dele fique em evidência. Então, quando o homem toma controle, a libertinagem o acompanha. Logo, o Senhor frustra esses desejos, porque quem controla todas as nações é Ele mesmo. Então, as nações, elas têm esse desejo egoísta e essa escolha e essa organização para que tudo possa ocorrer para o bem dele, nós vamos ver em Isaías, no capítulo 44. Eu convido vocês a abrir, por favor. Nós vimos que então o Senhor vai de fato interferir, vai fazer com que muitas coisas acabem por sua vez louvando e cooperando para o objetivo do Senhor. Então, em Isaías 44, do 24 ao 26, nós vemos o seguinte: assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentira, enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas. E quanto às suas ruínas, eu os levantarei. Então, a frustração que nós vemos no versículo 10, aqui também há um exemplo onde o Senhor confunde os sábios, né? Onde o Senhor confunde os adivinhadores, e aonde o Senhor faz cumprir, nesse momento do texto, a mensagem do profeta, para que todos possam ver que, de fato, a palavra dele é a verdade. Então, antigamente usava-se guerras, né, para atingir o povo de Deus, para atingir as nações. E essas guerras foram conduzidas e frustradas em muitos momentos mediante a vontade do Senhor. Por mais que nós fôssemos botar numa balança, onde logicamente um exército seria mais forte que o outro, a frustração do exército mais forte era porque não era a vontade de Deus, não era o plano de Deus, que povo X ou Y de fato fosse atingido ou tivesse
talvez a vitória. E é nessas frustrações que o Senhor trabalha e que o Senhor aqui traz o aconchego para o seu povo, mostrando que nada acontece sem que Ele possa controlar. E a pergunta que eu quero fazer é como que hoje, já que nós não participamos dessas guerras, como que hoje o povo do Senhor é atingido? Como que hoje o povo do Senhor tem sido possivelmente alcançado por desejos das nações das quais não pertencem a Ele, né? Traduzindo isso para aqueles que não conhecem Cristo como Senhor. Nós conseguimos ver várias diferenças na sociedade onde nós nos inserimos e onde nós andamos, né? Somos muitas vezes taxados como loucos. Então, né, o conselho do Senhor dura para sempre, que é a parte do versículo 11. Nós temos que nos satisfazer naquilo que Ele se revela, mediante a sua palavra. Assim como nós vimos na primeira parte, onde a palavra dele é infalível, nós temos que descansar e confiar, porque os conselhos do Senhor duram para sempre. E é nisso que nós temos que nos deleitar, compreendendo que tudo o que acontece no mundo, de fato, é debaixo da supervisão do Senhor. O Senhor controla todas as coisas, por mais que muitas vezes nós não conseguimos compreender por que tal coisa está acontecendo, por que tal guerra está acontecendo, por que tal pandemia aconteceu, por que politicamente tal coisa aconteceu. Isso tudo, de fato, está no controle do Senhor. Nós precisamos confiar. E essa confiança é mais uma placa de atenção sobre confiarmos no Senhor que o Salmo 33 tem mostrado. E quando o Senhor frustra os desígnios e mostra que o conselho dele é eterno, mostra também que Deus não pode ser controlado, Deus não pode ser manipulado. Então não tem jeitinho que possamos fazer que vamos convencer a Deus não fazer o que Ele tem planejado. Nós precisamos simplesmente confiar. E isso nós vemos que estarmos à deriva aos olhos do mundo, confiando num Deus que o mundo não vê, é algo preocupante. Para nós, é algo esplêndido confiar no Senhor Criador, como nós vimos no culto passado. Mas quando o mundo olha e vê que não há nada além dele, do próprio homem como Deus, no centro de todas as coisas, qual que é o reflexo disso? O homem começa a criar ferramentas e o sonho dele, de fato, é controlar o tempo, controlar a forma como as coisas vão seguir e estar sempre, né, orientando tudo de acordo até onde o seu braço alcança. Mas o braço do homem é curto, o braço do homem não é eterno e não criou todas as coisas. E é muito interessante, eu estava refletindo que como nós gostamos de ver filmes onde nós vemos pessoas voltando para o passado, ou vemos pessoas indo para o futuro, porque o coração do homem é um coração onde não tem esperança. A esperança vem de Cristo. E o homem, isoladamente, no centro da sua história, sempre quis controlar as coisas. Então, é interessante quando nós nos interessamos por esse tipo de conteúdo. Não é errado, mas é um reflexo onde a sociedade demonstra como ela quer estar no controle de todas as coisas. E ela nunca vai estar no controle de todas as coisas. Amém? Vamos para o versículo 12. O grilo está dando bastante amém. Versículo 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Esse versículo é muito conhecido, né? Tudo o que eu falar aqui, o tempo inteiro que eu ficar falando, dá para ficar mais umas 5 vezes falando mais coisas sobre esse versículo. Ele é muito, muito profundo. Mas o que eu não quero que nós venhamos perder desse versículo é que nós temos o privilégio de sermos escolhidos povo de Deus.
Então, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É como se a gente estivesse sentado, conversando sobre os nossos povos, sobre de onde eu vim, de onde eu venho, e alguém falasse assim, mas se vocês acham que é bom, vocês não sabem lá de onde eu venho, tem um povo, né? Que aquele povo, é feliz, aquele povo é alegre, aquele povo descansa, passa por muitas dificuldades, mas vocês precisam conhecer aquele povo é diferente. Então, é mais ou menos esse o tom, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, isso a gente não pode perder desse versículo. E a partir daí nós vamos avançando. Que, isoladamente, quando o Renan olha para esse texto, ele vê, cara, eu estou sendo convidado a desfrutar de um banquete eterno. Estou sendo convidado a ver uma mesa farta, que é aquilo que o Senhor é e tem oferecido. Mas é interessante que essa felicidade, ela é direcionada à nação. Ela é direcionada ao povo de Deus. E o povo de Deus demonstra essa felicidade em conjunto. Ela não é, alguns até têm. Não, isso é um conjunto. Esse povo, no conjunto, demonstra uma alegria. Esse povo, em conjunto, demonstra ser diferente, demonstra uma esperança, demonstra cantar em alto tom, demonstra ser diferente. Esse povo é diferente. Então não é o Renan que representa o povo, não é o fulano que é o conjunto todo que o Senhor separou e o Senhor escolheu. E dentro disso, João Calvino fala o seguinte: o profeta, pois, ao proclamar que bem-aventurado é aquele a quem Deus recebe em sua proteção, nos lembra que o conselho ao qual estivera a mencionar não é um conselho secreto que permanece sempre oculto em Deus, mas aquele que se exibe na existência e proteção da igreja e pode ser aí observado. Então isso é uma coisa que externaliza, né? Isso é uma coisa que pode ser de fato observado. Então, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que privilégio temos, aonde conseguimos olhar para o Senhor, ver a nossa eternidade com Ele, aonde as cascas dos nossos olhos já caíram, mediante a ação do Espírito de Deus, mediante a ação do Espírito Santo, mostrando que nessa batalha representada aqui no Salmo, a batalha da nossa vida contra o pecado, em busca de glorificarmos a Deus, que bom que glorificamos um Deus que nos ama, e não um Deus que não está nem aí para nós, né? Assim eu convido vocês também a abrir de novo em Isaías, no capítulo 41, por favor. E é dentro dessa compreensão onde o Espírito nos guia, que nos traz um certo conforto, nos traz uma confiança. E aí nós vemos aqui, do versículo 8 ao 12. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que planejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão conduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. E quando vemos esse Deus expresso aqui nesse texto, falando que Ele vai nos cuidar porque Ele é fiel, não tem como nós não nos sentirmos confortáveis na presença do Senhor. E aí nós conseguimos ver que nós também estaremos livres de falsas crenças
que não nos levem ao caminho de compreendermos o reino do Senhor, porque nós confiamos que Ele vai nos cuidar. Com certeza, em alguns momentos encontraremos coisas que estão talvez distorcendo a verdade, mas isso não vai tornar... nem todos os irmãos de fato vão acatar essa ideia, porque quem conduz e controla a sua igreja e a verdade dela é o Senhor. E eu convido então a abrirmos também em Deuteronômio, capítulo 7, por favor. Essa felicidade que a nação expressa por ser esse Deus poderoso, soberano e fiel que cuida a nação, não é porque a nação é uma nação diferente, uma nação inteligente, uma nação de guerreiros, uma nação de pessoas exemplares e tudo mais. Não, essa felicidade, ela está apontando para o amor de Deus para com o seu povo. Porque se compreendermos que Ele é o nosso Deus, é porque Ele se revela para nós e Ele nos cuida, Ele gera essa alegria e gera essa confiança. Assim, então, nós não podemos oferecer nada para Ele, senão o reflexo do nosso coração, que Ele mesmo tratou, que Ele mesmo cuidou, que Ele mesmo faz hoje o adorarmos. E aí nós vamos ver do capítulo 7, do versículo 7 ao... Espera aí que eu estou na folha errada aqui. Do versículo 7 ao 9. Isso. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com a mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Então aqui vemos, a fidelidade do Senhor para com o seu povo. Deus escolhe um povo, e esse povo é a igreja. Aqui no texto fala sobre Israel, o povo que o Senhor torna justo e reto, porque Ele convence esse povo que Ele é o Deus deles. Mas nós temos uma herança hoje, que nós herdamos, e essa herança não tem como nós não tirarmos do texto, não tem como nós olharmos para esse texto e não vemos essa herança. A herança que Cristo deixou por nós na cruz. Então, na sequência de reconhecimentos do salmista, ele cada vez mais adora ao Senhor mediante todas essas atribuições, olhando o Senhor que se revela ao seu povo, que traz conforto nas batalhas e nas dificuldades. E hoje, quando nós olhamos, podemos ver uma flecha apontando diretamente para Cristo, que é o que vai trazer conforto nas nossas dificuldades e esperança também nos momentos que falhamos. Assim, passamos então para o versículo 13 ao 17. Voltamos a Salmo lá, do 13 ao 17. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. No lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles e contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, e ninguém pode livrar. Então, depois de nós termos visto o poder de Deus no culto passado, nós vemos a posição onde Ele está, mediante toda essa visão e essa canção e adoração do Salmo. É uma posição gloriosa, onde tudo está debaixo da sua autoridade.
todos os dias, todas as noites, todos os climas, todas as decisões, todos os acontecimentos, está debaixo da sua autoridade. E esse reflexo, essa orientação é para que nós venhamos olhar o Senhor cuidando de todas as coisas e venhamos pensar, eu não consigo mensurar o quanto, o tamanho disso tudo, porque eu sou pequeno. E isso nos traz automaticamente conforto. Traz conforto no Senhor, que é de fato a ideia aqui de nós adorarmos esse Deus eterno. E aí, nós vamos ver o que João Calvino fala. Ele fala o seguinte: o salmista prossegue ainda com a mesma doutrina, a saber que os negócios humanos não são arremessados de um lado para o outro fortuitamente, senão que Deus secretamente guia e dirige tudo o que vemos acontecer. Então, mais uma vez ele comentando aqui, onde o Senhor guia tudo o que vemos acontecer. O Senhor guia todo e qualquer tipo de negócio humano, qualquer intenção humana. O Senhor guia para que, de fato, no fim, possamos glorificar o nome dEle, porque Ele é onipresente, né, onisciente, onipotente, digno de ser glorificado. E aí passamos para o versículo 13 e 15, que traz um aspecto de uma posição de julgamento, aonde nada pode fugir dos olhos de Deus. Nada vai escapar do seu controle. E isso é uma reflexão onde nós vamos olhar de forma individual e pensarmos que tudo vai ser exposto. Tudo é exposto. O nosso pensar, o nosso agir, tudo é exposto na presença do Senhor. E eu convido vocês a abrirem em Eclesiastes, no capítulo 12, para nós vermos também um pouquinho só sobre isso. Fala assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E essa posição do Senhor que nos é relatada aqui, da qual nós não conseguimos mensurar, mas temos certeza que diariamente Ele tem total controle sobre o nosso pensamento e coração, essa afirmação aqui mostra que nós podemos talvez enganar os nossos irmãos, nós podemos talvez enganar a nossa família, a nossa esposa ou quem for, mas o Senhor nós não vamos enganar, Ele nós não vamos conseguir. E aí passamos para a parte do versículo 16 e 17, onde nós vemos aqui um exemplo um pouco militar, um exemplo mais da parte da guerra, mas que traduzindo para os tempos atuais, nada mais é do que a força do braço do homem. E aqui, no versículo, vamos ler de novo, 16 e 17, fala assim: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória a despeito da sua grande força. A ninguém pode livrar. Aqui nada mais é do que Deus falando que não há força de exército, não há general com maior influência, não há rei que possa destronar os meus planos e os meus objetivos. Vocês podem espernear, vocês podem lutar, vocês podem gritar, vocês podem fazer o que for, mas nada vai fazer com que o Senhor não cumpra os desígnios do coração dele. E aí Hernandes Dias Lopes fala o seguinte: mesmo agora, num mundo corrupto, a força não fica com a última palavra. O salmista aqui usa vários exemplos, né? O valente, ou seja, o homem
da época diferenciado, usa o cavalo, que hoje traduzindo seria uma bomba atômica, porque o cavalo era algo realmente de grande vantagem para o exército. Nada que vocês possam usar que seja de uma magnitude imensa vai frustrar os planos do Senhor. Não há quem possa superar os seus planos. E aí eu separei alguns exemplos de guerras onde ficaram relatadas para nós, onde Davi venceu Golias, 1 Samuel, onde o Egito passou por várias pragas até libertar o povo do Senhor, onde Josué, entrando na terra prometida, também passou por várias batalhas intensas e tudo mais. A guerra prolongada de Davi contra os filisteus, em 1 Samuel e 2 Samuel. E essas histórias, elas retratam que, por mais que o exército seja frágil, por mais que passamos por algum tipo de dificuldade, de limitação, os desígnios do Senhor não vão ser frustrados nas nações. Ele é o rei. Ele é quem dá a vitória e quem tira a vitória. Ele é quem, de fato, controla todas as coisas. E aí, então, passamos para o versículo 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Aqui, o salmista está chegando já na parte do fim, mas ele está relembrando tudo que foi ressaltado, tudo que foi exposto, tudo que foi reconhecido e tudo que foi adorado. Então, está de fato sendo relembrado a exposição da grandeza do Senhor. E essa exposição daquilo que ele estava anunciando e falando foi um convite ao povo para temê-lo cada vez mais. Ter então um exército numa possível situação de fragilidade continua sendo um convite para adorarmos o Senhor. E essa possível situação de fragilidade, naquele momento, a gente mensurava por guerras, onde determinada nação venceu a outra, logo ela é mais forte, superior e tal. E a fragilidade hoje nossa é o pecado. Aquilo que vai, de fato, intervir no nosso coração, e nós não vamos adorar o Senhor da forma que devemos, e nunca vamos, na verdade. Mas isso é a nossa guerra. Essa é a nossa fragilidade. E o salmista está falando, por mais que nós passamos por momentos de fragilidade, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é quem conduz esta guerra, esta batalha, este caminho triunfante. Então, o salmista quer esclarecer para esse povo guerreiro, que naquela época era acostumado a fazer isso, que triunfar na batalha não depende do braço deles, não depende do valente e nem do cavalo, depende do rei, e o rei é o Senhor. É o Senhor em quem escolheu a nação. Só que agora imagina essa informação num ambiente de guerra. Imagina essa informação num ambiente de trincheira, num ambiente de esconderijo, num ambiente de chuva, de lama, de exército enfraquecido, de numerosos exércitos e cavalos. E imagina essa informação. É uma informação de fato de fé. E com certeza hoje nós, quando olhamos para o nosso pecado, olhamos para a nossa dificuldade, nós vemos um grande exército, nós vemos uma grande dificuldade. Nós vemos um grande obstáculo, mas o convite é para que nós venhamos confiar no Senhor, que tudo de fato vai ser usado para a sua glória, que tudo de fato vai ser usado, vai cooperar para o bem. E precisamos ter esperança, precisamos ter confiança. Então, analisando essa informação, a batalha atual é contra o nosso pecado.
e que nós possamos orar ao Senhor e ao Espírito, para que nós venhamos mudar, para que nós venhamos agradar ao Senhor, para que Ele venha nos convencer daquilo que nós também não vemos na nossa vida, que nós praticamos de forma inadequada. Essa é a batalha hoje que nós precisamos vencer. Então imagine essa informação, aonde nós temos que lutar contra nós mesmos, lutar contra a nossa vontade, lutar contra o nosso pecado. Quando nós nos deparamos com o nosso familiar que não conhece Deus e fala assim, não, isso aí é muito fácil de resolver. Não, isso aí nem precisa dar bola, isso não é nada, todo mundo faz. Né? Não é assim. Ou quando tu vai no teu serviço e todo mundo fala, não, isso é tranquilo, é só tu dar um jeitinho aqui que tu resolve. Então, como é difícil nós também convivemos no dia a dia onde as próprias nações das quais nós andamos não conhecem o Senhor. E não sabem aquilo que, de fato, inquieta o nosso coração. Então, um convite a nós temermos o Deus que nós vimos na semana passada, que criou todas as coisas, e que hoje tem se demonstrado que controla toda a nação. E aí nós vamos para o versículo 20 ao 22. Abrimos, por favor. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Deus não vai fraquejar nessa situação do contexto. E aí quando o salmista se olha e vê a necessidade da misericórdia do Senhor, ele começa a relembrar tudo o que foi dito até aqui. E aí ele reflete sobre o Deus soberano que se apresentou, o Deus que justifica o seu povo e conhece o coração de cada um, o Deus que nele mesmo faz o seu povo buscar a santidade, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que nos faz transbordarmos em alegria e adorarmos em todo o tempo, independente das situações. O Deus que usa qualquer nação para cumprir os seus desígnios. O Deus que faz o menor dos exércitos vencer o mais poderoso. O Deus que não falhará e nos faz temê-lo com esperança. O salmista então analisa isso e pede, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não tenho o que oferecer. Tem misericórdia de mim, porque eu sou de fato fraco. Mas eu reconheço que Tu és o nosso Deus. Que Tu és esse Deus exposto aqui. Então hoje nós não passamos por guerras semelhantes, mas nós experimentamos um amor, né? Um amor que naquele momento estava sendo revelado pelo cuidado e condução do dia a dia, e esse amor que nos hoje é apresentado, que é impossível nós não nos prostrarmos aos pés da cruz. É a cruz que de fato nos demonstra toda essa segurança, toda essa esperança, todo esse conforto, quando vemos as batalhas que o povo aqui passava e quando vemos a batalha do nosso pecado. E aí então confiamos na obra de Cristo. Logo o adoramos, logo o louvamos, como é o convite inicial. E semelhante aos justos e os retos, como diz no versículo inicial, como eles não são desassistidos e eles não são abandonados, logo eles são confortados na presença do Senhor, esse amor ele perdura até hoje, em todas as gerações. Mas aí como sabemos que esse amor alcança a nossa geração, alcança a nossa igreja, e ele não se perde em nenhuma batalha? E para finalizar, eu convido vocês a abrirmos novamente em Romanos, capítulo 8, do versículo 38 ao 39. Que segurança maior que essa não há. Está escrito assim: porque eu estou bem certo
de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, que possamos adorar e compreender esse convite e diariamente lembrarmos de como o Senhor se revela através da sua palavra e nos cuida. Amém? Vamos orar então? Senhor amado, obrigado, Pai, porque sermos o teu povo, sermos talvez reconhecidos por sermos diferentes, não depende de nós, Senhor. Não é pela nossa força, não é pelo que podemos oferecer, simplesmente é pela expressão do teu amor, Pai. Que se um dia, Pai, vierem olhar para a tua igreja e vierem trazer como exemplo cada atitude ou cada sentimento de cada um aqui, Senhor, que possam lembrar que não é um povo diferente, mas sim é o teu povo, Senhor. É aquilo são aqueles em quem o Senhor separou, Pai. Aqueles em quem o Senhor cuida, Senhor. E eu te peço, Pai, que nós possamos diariamente viver essa experiência de confiar em Ti, quando venhamos achar que somos valentes, quando venhamos pensar e ousar achar, Senhor, que somos os cavalos das guerras que venciam todas, Senhor. Nós não conseguimos, Pai, com a força do nosso braço, vencer o nosso pecado. Nós precisamos do Senhor, do Teu convencimento, do Teu Espírito. E assim eu peço, Pai, que diariamente venhamos Te adorar, relembrando o quão grande o Senhor é e quão pequeno nós somos. É assim que nós oramos hoje, Senhor. Amém.